Sétima aula. Vamos falar hoje sobre os sinais da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Desde a primeira aula a gente fala sobre, no começo da primeira aula a gente já falou. Se o nome do livro é o Tratado da Verdadeira Devoção, obviamente existe uma falsa devoção, né? São Luís coloca isso no livro, está entre o número 90 e o número 114. Existem, aliás, não é uma falsa devoção, são falsas devoções, né? No plural. A verdadeira devoção é uma só. Embora ela tenha várias espécies, né? Vamos dizer, no caso aqui do São Luís, a devoção ela tem como fundamento o mistério da encarnação. Aí, a ênfase é no mistério da encarnação. Já há outros tipos de devoção que existe, por exemplo, do São Maximiliano Kolbe, já tá, a ênfase está na missionaridade, né? Na questão pentecostal. Então, a pessoa se consagra à Virgem Maria pelo método do Kolbe, São Kolbe, já tem um aspecto mais missionário, né? Fundamentado naquela ideia de Pentecostes, de você receber o Espírito Santo e sair pregando o apostolado, missionaridade. No fundo, ambas são verdadeiras devoções e ela é uma só. Verdadeira ali no Kolbe, verdadeira aqui no São Luís, verdadeira nos outros métodos que existem de consagração, né? Mas, fundamentalmente, o que elas são? Elas são uma verdadeira devoção. E elas têm mais ou menos as mesmas características, embora tenham ênfase, como eu disse, diferente. Aí no caso do tratado, São Luís ele fala sobre as falsas devoções. Foi isso que a gente começou falando na primeira aula do curso. Mas não desenvolveu a ideia, porque a ideia estava para ser desenvolvida mais para frente, no caso agora. Aí, para a gente falar dessas falsas devoções, como São Luís trata no livro, na aula passada a gente falou sobre os três inimigos da alma humana, né? O demônio, a carne e o mundo. E tradicionalmente é considerado a carne o inimigo mais difícil de ser vencido, porque justamente é algo que está em nós, né? O nosso fundo de maldade, a nossa concupiscência, coisa e tal. Mas eu disse na outra aula que hoje em dia, quando que pareça, o mundo parece ser um inimigo muito mais feroz, porque a gente acaba potencializando os defeitos da nossa carne, que envolve tanto a alma quanto o corpo, né? A carne que é tomada no sentido do composto total do homem, né? Mas o mundo hoje ele potencializa esses defeitos da carne e potencializa até a ação do demônio, né? Então a gente falando aqui do demônio, como a gente disse um pouco na outra aula, seria bom falar um pouquinho mais dele aqui, né? Até porque hoje em dia parece que é um tabu você falar da parte ruim da coisa, né? Mas lembrando que a parte ruim também existe, então nós temos que conhecê-lo, né? Conhecê-la bem, para saber exatamente ter uma medida de aferição do que a gente está fazendo, do que a gente está buscando, né? Até porque você só conhece e dá valor à saúde depois que você fica doente, né? Antes de você ficar doente, a saúde é algo quase que apenas um conceito abstrato na sua cabeça. Quando você fica doente, você realmente vê a saúde tal qual ela é, né? E deseja tê-la de novo. Então vamos falar aqui um pouco dessa figura, está desde a origem dos tempos, o demônio. O que é o demônio? O demônio, ao contrário do que pensam, não é o inimigo de Deus. O demônio é o inimigo do homem, né? Então, a gente não sabe bem tudo que acontece com a gente, tanto interiormente quanto exteriormente, nos fatos do mundo. A gente não sabe discernir onde está a ação demoníaca ali. A gente sabe apenas que ele está agindo de alguma forma nos eventos, nos acontecimentos. Ele está, de alguma forma, participando das coisas.
sugerindo, ele está participando da realidade que você, no qual você está inserido, de alguma forma, né? Mesmo que a gente não consiga discernir. No caso, do que o demônio se ocupa, afinal de contas, o que ele faz da vida, né? O demônio tem como função fundamental levar pessoas para o inferno, ou seja, levar pessoas para o reino dele. Ele é um imitador de Deus, aliás, um péssimo imitador, e ele tenta a todo custo criar uma Jerusalém infernal, vamos dizer assim, né? Ele visa criar a civilização infernal dele, quer dizer, e quem vai fazer parte dessa civilização? Nós. Se nós não tomarmos algumas medidas de retorno a Deus, né? Principalmente através da humildade, da obediência, dos conselhos evangélicos, né? E da virtudes teologais e etc. Mas o demônio, ele pouco se ocupa das almas pecadoras, né? Aquelas almas que já estão no mundão, aquele pessoal que já está meio que já encaminhado para o inferno, pessoa que às vezes tem pouco apreço por Deus ou quase nenhum. Essas pessoas, né, infelizmente para elas, né, até para nós, essas pessoas elas já estão caminhando na direção dessa civilização infernal que o demônio visa construir, está construindo desde a origem dos tempos. Ele pouco se ocupa delas, né? Na verdade, são almas meio que já ganhas, né? Se de alguma forma Deus não... Porque Deus está chamando todas as almas, inclusive essas. Acontece que a vontade e a inteligência, como potências espirituais, elas têm como um fator elementar a questão da liberdade. Então, Deus não transgride a sua liberdade, né? A sua escolha. Então, a graça chega de alguma forma para essas pessoas, mas elas não as admitem e as aceitam, né? Um ato voluntário. Então, essas pessoas meio que estão à deriva, né? Estão caindo de abismo em abismo, embora elas não percebam. Então, mas o demônio não mexe com elas, né? Ele deixa elas tranquila e calma, não perturba, deixa a vida ser agradável, a vida ser interessante, a vida ser feliz, né? Faz a pessoa se sentir numa espécie de Éden, né? Felicidade na Terra, e se esquece das promessas do céu e das realidades superiores da qual o homem é participante na medida em que ele voluntariamente aceita essas realidades. Então você vê, hoje em dia você vê as pessoas, algumas delas não querem saber de nada. Elas admitem, ó, eu creio em Deus. Deus existe? Não, eu acredito em Deus. Só que é o seguinte, eu acredito em Deus, mas Deus não construiu, Deus não construiu templo. Deus não construiu doutrina. Entendeu? Deus não é mal a ponto de mandar alguém para o inferno. Meu Deus é puro amor. Isso é invenção dos padres católicos, é invenção daqueles doentes do primeiro milênio do cristianismo, aquele pessoal que não entendia de ciência, de psicologia, etc. e tal. Essas pessoas são os famosos deístas, né? O Deus deles é um Deus abstrato. O Deus deles é a palavra Deus. Então esses aí é um número infindável de pessoas que são assim hoje em dia. E elas vão se embrenhando em doutrinas cada vez mais estranhas, que vão desde o espiritismo até as religiões animistas, né, do qual o espiritismo, sei lá, pertence à mesma categoria, talvez. Hoje em dia, a grande maioria é assim. Mas tem também aquelas pessoas que são católicas, né? Creem em Deus, creem nos 10 mandamentos, creem em Jesus, creem em Maria, né? Só que elas pensam assim, não, mas esse negócio de mandamentos da igreja, isso daí é coisa dos homens, né? Isso daí não é assim. Então tem uma certa afinidade com esses deístas, né? São os católicos que creem em Deus, creem em Jesus, mas creem mais nos nomes, nas referências mentais e sentimentais do que na própria realidade
de Deus, na própria realidade de Cristo, na própria realidade da igreja. Essas pessoas, infelizmente, elas também estão sendo tapeadas pelo Satanás, pelo diabo. Também estão sendo tapeadas. Entende? Sem falar daquelas pessoas que, por esses motivos, acabam embrenhando em coisas ainda piores, como o satanismo, a violência, o crime, o tráfico de drogas. Então, você vê, são pessoas que, de uma certa maneira, o diabo conduz elas por um caminho falso. Né? São Luís fala ali, é o falso ouro de Satanás. Satanás, ele cria uma espécie de falso ouro, né? Um ouro, ele banha as coisas ruins, negativas, coisas que caminham para o reino dele, ele banha aquilo com uma espécie de ouro falso, que brilha, né? Bonitinho. E essas pessoas inocentes ou displicentes, né? Ou até, de certa maneira, irresponsáveis para consigo mesmo, elas acabam seguindo ao diabo mais que Deus. Essa é a grande realidade. E isso São Luís deixa bem demonstrado na questão das falsas devoções, né? Que são criadas em torno do nome de Maria e do nome de Deus. De quem que o demônio realmente se preocupa? Ele não se preocupa com essas pessoas. As pessoas meio que já estão ganhas para ele, né? São assim prêmios de guerra, né? Aquilo ali ele já conquistou aquelas pessoas, né? Se elas não tomarem uma decisão rápida, né? Claro, dependendo da graça de Deus, que chega a todo instante, se ela não tomar a decisão, elas estão encaminhando, mesmo estando dentro da igreja, convivendo, contraindo o sacramento, mesmo essas pessoas, podem ser até um de nós, elas estão, às vezes, muitas vezes, seguindo o falso ouro de Satanás. É bom deixar claro isso, porque isso não é exagero nenhum. A falta de ênfase nisso hoje em dia é que faz a gente pensar o contrário, né? Mas basta você retornar um pouco nos ensinamentos dos padres antigos, da própria escolástica, da filosofia cristã, tudo enfatiza essas realidades, a fim de que a pessoa não caia na falsa ilusão do demônio de que ele não exista, de que ele não tem tanto poder assim, que Deus é maior, de fato mas que, de certa maneira, essa ideia faz a pessoa sentir uma espécie de segurança falsa, né? Não é confiança, é segurança. Uma coisa é confiar, outra coisa é você achar que está tudo seguro e certo, encaminhado. Não está, não está. Então o que o demônio faz? Ele vai se preocupar com as almas que estão procurando uma verdadeira devoção, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira igreja, né? A verdadeira fé que é una. Esses aí é que o demônio se ocupa e fica louco. Então ele tem as artimanhas dele. Ele às vezes ele deixa a pessoa quietinha, para lá na frente ele esperar a oportunidade certa de colocar o obstáculo para a pessoa tropeçar, né? Então ele engana as almas, né? Fazendo elas acreditarem que está tudo correto, não está acontecendo nada demais, não tem nenhum perigo, né? A segurança, a falsa segurança. E onde que ele entra aí geralmente? Quando ele quer atacar essas almas que estão realmente buscando uma verdadeira devoção. Ele vai criando falsos caminhos, falsas devoções, né? A fim de que a pessoa não perceba isso e ao invés, às vezes, de estar prestando culto a Deus, está prestando culto ao próprio diabo, sem perceber. Sem perceber. Né? Então, esse é o São Luís fala, que é o falso ouro de Satanás. Ele apresenta para as pessoas trocarem pelo verdadeiro. Ah, eu vou seguir aqui, a doutrina, mas olha só, esse ponto aqui contraria o meu sentimento, né? Tal coisa que, isso aqui, sei lá, é muito abusivo, muito pesado. Então deixa isso para lá, tal. Tenho certeza que nessa atitude está ali rondando como um leão, né? Como diz lá os apóstolos, diz, né?
Ele ronda e ruge como um leão. Ele fica só em volta. Aí então o São Luís ele coloca lá. Existem 7 tipos de falsos devotos ou falsas devoções, né? Como eu tinha dito na primeira aula, se existe uma verdadeira devoção, existe obviamente uma falsa devoção. Mas no caso, a falsa devoção é só você pensar assim. A pergunta 2 mais 2. Quantas respostas exatas e certas existem? Uma. 2 mais 2 igual a 4. Quantas respostas erradas existem? Inúmeras. É o caso da devoção. Existe apenas uma verdadeira devoção. E ela é reconhecida através de certas características e sinais. Ela pode ser a devoção pelo método São Luís, pelo método São Maria Kobe, etc, etc, etc. No entanto, todas elas fazem parte de uma verdadeira devoção, que guardam em si mesma as mesmas características, os mesmos sinais, né? E existem inúmeras falsas devoções. Então São Luís ele começa falando dos falsos devotos, colocando da seguinte forma: cada tipo clássico aqui de um falso devoto representa uma falsa devoção específica, né? É claro que podem existir aqui tipos mistos, né? 2, 3 tipos de falsos devotos, falsas devoções no mesmo indivíduo. Existe também. Ele começa pelos devotos críticos. O que é um devoto crítico, segundo São Luís? O devoto crítico é aquele que ele se alicerça, vamos dizer assim, num profundo orgulho. Ele tem muito orgulho e uma demasiada falta de fé. Por quê? Porque o devoto crítico, ele é meio assim, ele olha para as realidades do tipo devocionais mais humildes, né? Olha para aquilo e fala, não, tem que ter uma fé esclarecida. Esse negócio de acreditar em aparições, né? Profecias, não, isso daí é coisa para as pessoas que não têm cultura, pessoas que não têm discernimento, não é bem assim, isso é coisa do imaginário. Quer dizer, é aquele devoto que ele não se abre para a possibilidade de estar acontecendo um relacionamento entre o próprio Deus, Nossa Senhora, com os fiéis. Então ele é meio cético, tudo ele desconfia, tudo ele desconfia. Ah, você tem que rezar o terço constantemente. Não, o terço é uma prática devocional para velhinha, pessoas que não têm cultura, pessoas que não têm discernimento. Eu não, eu sou aqui, uso a minha razão, tal. E a gente aqui nas aulas, né, sempre está falando que o importante nas questões espirituais é o conhecimento do amor, né? Conhecimento é você conhecer as coisas. Porque nada pode ser amado se não for conhecido primeiro. Né? Como é que você vai amar a sua esposa se você não conhece ela? Não pode amar ela primeiro para depois conhecer ela. Primeiro você conhece a pessoa, vê ela ali fisicamente, qual é o seu nome e tal, né? Um objeto, ou um animal de estimação. Primeiro você vai ter que ter um conhecimento daquela coisa para depois vir o amor. Né? Então, no caso aí, a gente andou sempre falando disso. Isso daí parece até uma coisa do tipo do devoto crítico. A gente tem que tomar muito cuidado. Embora você tenha que usar o seu entendimento, procurar o conhecimento para amar as coisas, você não pode também só conhecer as coisas sem amor. Senão você se torna um devoto crítico. Um devoto que vai juntando conhecimento, mas não ama nada. Né? Então você pode colocar esse devoto crítico em 2 extremos. Aqueles que não creem em nada. Olha, Nossa Senhora apareceu em Fátima. Não, não acredito nisso aí. Isso aí é coisa popular. É folclore. Ou aquele que acredita em tudo. Nossa, ah lá, o sujeito foi limpar a vidraça de casa, apareceu a imagem de Nossa Senhora. Vamos lá, e todo mundo vai lá. Ah, é o devoto crítico também. Né? Mas colecionando também as viagens, né? Todo lugar que Nossa Senhora já foi dito, né?
Então, aí não caminham para frente na devoção, por quê? Porque eles estão vivendo em excesso, ou um excesso de credulidade ou a falta de credulidade excessiva. Esses são os devotos críticos, né? Querem só ter uma devoção esclarecida. Ok, tudo bem. O segundo tipo de falsa devoção, falso devoto, São Luís coloca, os devotos escrupulosos. O que é o devoto escrupuloso? É aquele que, a gente já falou em outras aulas, é aquele que acha e fica com temores do tipo de estar desagradando a Deus e a Jesus Cristo pelo fato de dar atenção demasiada à mãe dele, né? Como se a lua retirasse a glória, né, do sol. Pelo fato da lua receber a luz do sol e a pessoa, nós podemos ir lá e contemplá-la à noite, você está retirando a glória do sol. Não. Ao você render glórias à lua, você está rendendo glórias ao sol, de uma certa maneira. Entendeu? Então, os devotos escrupulosos é igual o Papa João Paulo II, ele, no começo, ele tinha um determinado excesso de escrúpulos em relação a isso, até ele conhecer o Tratado da Verdadeira Devoção, né? Padre Paulo. Então, isso é meio que normal, principalmente no início da vida de consagrado. Você vai várias vezes se perguntar, nossa, mas hoje eu falei tanto com Nossa Senhora, mas eu esqueci de Jesus. Não, você não esqueceu de Jesus. Onde está a Virgem Maria está Jesus. Né? Porque nós somos salvos por Jesus, Cristo, o Verbo encarnado, na sua totalidade. Né? Então, dentro da totalidade dele está a carne, a vida humana. E a vida humana dele ele recebeu da Virgem Maria, é um mistério da encarnação. Então, onde ela está, ele está, onde ela está, ele está. São distintos, mas não separáveis. Então, segundo a falsa devoção que o demônio propõe, é esse escrúpulo, né? Que é uma coisa, em certa medida, também diabólica. Temos o terceiro tipo, que são os devotos exteriores. O que são os devotos exteriores? São aqueles que se apegam às práticas religiosas externas, né? Olha, hoje eu tenho que rezar o terço, mais isso, mais aquilo outro, eu tenho que ir na missa e não sei o quê. Mas interiormente aquela pessoa não está afim de mudar. Ela continua dando, ela continua dando vazão a sentimentos ruins, a ideias negativas, né? A maquininha de pensar mal dos outros e das coisas, né? Eu vi tal coisa ali, não gostei, pupu, papá, beleza. Não, mas o importante é rezar o terço. Não, claro que é importante você rezar o terço. Claro que as práticas exteriores são importantes. Porém, elas são importantes na medida em que elas estão fundamentadas na prática interior, né? Então, esses devotos exteriores são os devotos de aparência. Aqueles que usam camisas de Nossa Senhora. É bonito usar camisa de Nossa Senhora? Claro que é bonito. Melhor do que usar camisa de banda de rock, qualquer coisa do tipo, né? Escola de samba, né? Da Anitta. Então, a gente pode usar a camisa de Nossa Senhora, né? Mas que é bonito você ficar lá, sei lá, ostentando símbolos de Deus, de nossa, é bonito, tudo isso é bom. Mas no caso do devoto exterior, é aquele indivíduo que acha que é isso que é a devoção. Esse achar, ele é uma falsa devoção. Então, todas essas práticas exteriores das orações, das manifestações de devoção, né, elas são boas, mas não são necessárias. Necessárias no sentido daquilo que eu disse um dia, que a necessidade é aquilo que é e não pode ser. Não pode não ser. Né? Igual beber água é uma necessidade. Se você não beber água, você vai morrer. É uma coisa que é e não pode não ser. É uma necessidade, é um negócio que está ali. Então, a devoção exterior ela é necessária. Aliás, ela é importante. Mas o que é mais necessário é ter uma devoção interior, uma vida interior
para que essa vida interior ela comece a crescer de tamanho a ponto de se tornar exterior. E não o contrário. Você achar que modificando o exterior, você está modificando o interior. Geralmente não é isso que acontece. Então esse é o terceiro tipo de falsa devoção que ele coloca lá no livro. Quarto tipo, os devotos presunçosos, né? Basicamente são aqueles que imaginam que já estão salvos, porque tem lá a sua devoção exterior, tem lá as suas práticas de oração, frequentam a missa, produzem algum trabalho social, aí elas falam, e usa o escapulário, a nossa prometeu que quem usa o escapulário não vai para o inferno. Isso daí é uma presunção, e presunção é um pecado grave contra o Espírito Santo. Né? Acho que a pessoa se assegura de algo que ela não tem controle. Não tem controle nenhum sobre isso, sobre o seu destino eterno. Então ela já comete um pecado contra o Espírito Santo, contra a providência. Entende? Já achando que está tudo resolvido. Eu fiz aqui, cumpri certos requisitos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Cumpri isso aqui, ótimo. Agora eu posso assistir novela. Não é bem assim, né? A pessoa não quer sair dos pecados dela. Ela acha que, pelo fato dela ter aderido a certas práticas exteriores, né, certos comportamentos sociais, certo linguajar diferente que às vezes a pessoa, né, desenvolve, ela acha que já está salva. E ela enxerga nos outros todas as pessoas que estão se perdendo, porque não tem aquelas características que ela carrega em si mesma. Né? Basicamente são aqueles que não querem fazer violência contra si mesmo. Né? Não querem lutar contra os próprios pecados. Não querem se enxergar como porcos, pavões, etc. E tal, como falou, como se fala na última aula. Quinto tipo, os devotos inconstantes. Bom, os devotos inconstantes é simples. O indivíduo, ele acorda de manhã, ele, com o maior fervor, reza para Nossa Senhora e tal. Chegou de tarde, perdeu o emprego, não quer saber mais de Nossa Senhora. Está bravo com a vida, está revoltado, o mundo é um M e coisa e tal. Aí, na semana seguinte, ele arruma um emprego novo, acha tudo maravilhoso e volta lá para rezar para Nossa Senhora. Aí daqui a pouco a vida dele, sei lá, ele está muito ocupado, ele diminui o ritmo de oração, de devoção. Aí daqui a pouco ele volta de novo a rezar porque está com freira no pé, não sei. Então o devoto inconstante são aqueles que qualquer desolação, qualquer sofrimento abatem ele de uma tal forma que ele não consegue manter a devoção, a prontidão. A prontidão, né? Prontidão no sentido, ó, estou cheio de problema. Deixa eu aqui honrar a Nossa Senhora. Ah, não, mas tá uma maravilha a minha vida. Parou tudo. Vou honrar aqui a Nossa Senhora. Tenho que fazer minhas orações na vida interior. Né? Os inconstantes são esses. Infelizmente, né, o demônio ganha eles na questão da sensibilidade. Né? Mexendo a ordem ali dos sentimentos daquela pessoa, mexe também a devoção, a prontidão dela. Então, esses são os que como eles chamam de devotos inconstantes. Né? Sexto tipo. Esse aqui, São Luís fala pouco, mas hoje em dia, se ele vivesse hoje, talvez ele escreveria um outro livro só para falar desses devotos. São os devotos hipócritas. Hipócritas, na Bíblia, né, no Evangelho, ele tem a figura dos fariseus. Quem que eram os fariseus? Os fariseus é aquele sujeito que ele era o CDF da fé, o CDF da religião.
sabia tudo lá que o livro falava lá. Aqui, ó, aqui eu não posso fazer isso, aqui eu não posso fazer aquilo, aqui eu devo fazer isso. E decora tudo, né? O coração dele é tão podre quanto o dos romanos. A prova disso é que Nosso Senhor está na cruz. Foi para a cruz. Né? A prova disso é que eles condenaram um inocente a uma morte horrível, no sentido assim, de dolorosa, infame, né? E eles estavam lá seguindo a risca certinho, certinho. Blasfemou, blasfemou. Então esses devotos hipócritas são esses que eles têm uma máscara. É a máscara da devoção. Eles vão lá e se colocam inteiramente como uma pessoa com todos os sinais de quem é devoto. Sei lá, no caso aqui nosso mais próximo, lá, a pessoa traveste de católico, anda com católico, frequenta lugares católicos, fala como um católico, mas tem um coração de, sei lá, fariseu, hipócrita. E na hora que vê o inocente ali, vai mandar ele para a cruz. Né? Hoje em dia, a quantidade de hipócritas que tem na igreja, no mundo em geral, né? Mas dentro do ambiente católico, a quantidade de hipócritas que existe é maior do que em todos os tempos. Né? É uma realidade. Porém, os hipócritas sempre haverão. Né? Uai, o que era o Judas? O Judas era um hipócrita. Ele estava ali, estava ouvindo tudo que Cristo estava falando, igual todo mundo, estava na mesma situação. E, no entanto, ele estava fingindo. Ele estava fingindo que aquilo não era com ele. Estava pensando no interesse pessoal. Quer dizer, ele estava se travestindo ali conforme os interesses dele. Então, o que o hipócrita faz, basicamente? Ele está na igreja, ele está na devoção, ele tá no ambiente católico, mas não, ele está ali procurando algo para ele. Não necessariamente é aquilo que a religião oferece. Exatamente. Dele mesmo, não por exatamente. Então, erro todo mundo tem, a gente tem, pecado todo mundo tem. Todos os santos falam. Cansei de falar isso aqui. E como Jesus disse quando foram apedrejar aquela mulher, quem não tem pecado, ele atira a primeira pedra. Quem não tem pecado? Todo mundo tem. Aquele que diz que não tem é o maior pecador. Né? Mas o hipócrita, ele usa uma... como é que eu vou dizer? Para esconder a vida infame interior que ele tem, ele usa uma capa. Ele usa entendeu? Ele usa uma capa, uma máscara, para sobreviver no meio social. Então a figura do hipócrita que o São Luís coloca, eles são necessários, não adianta. Sempre vai ter o hipócrita. Às vezes é o hipócrita que dá o maior dízimo, que ajuda a igreja. Às vezes é o hipócrita que trabalha mais e assim, nas obras sociais da igreja. Né? De alguma forma ele vai servir a igreja. Né? Mas ele é hipócrita. Né? Então é uma falsa devoção, um falso devoto, segundo São Luís. E por fim, o sétimo tipo são os devotos interesseiros. O que é o devoto interesseiro? Ele é o mais comum. Né? Ele é o mais comum. E são devotos na medida em que a Nossa Senhora ou Deus atendem aos interesses deles materiais, do tipo saúde, emprego, dinheiro, bem-estar. Tipo, olha, Nossa Senhora, se a senhora arrumar um emprego aqui com meu filho, eu vou, sei lá, eu vou andar de joelhos da esquina da minha casa. Não sei. São coisas bonitas, assim, são, dependendo daquilo que está no interior da pessoa, são coisas belas. Mas em si mesmas, elas são, assim, palha, né? Coisas externas. Tem uma consistência interior, uma raiz, né? Como uma árvore sem raiz, ela pode tombar a qualquer momento. Então, o sujeito
pode chegar a dois extremos também, desse jeito, sendo um interesseiro, né? Quando chega a aprovação para aquela pessoa, chega um momento de dificuldade na vida dela, realmente, ela, tá vendo? Nossa Senhora me abandonou, Deus me abandonou, eu rezava, eu dava dízimo, eu ia na igreja todos os domingos, dava esmola, e no entanto aqui, ó, tô com freira no pé, né? Tô desempregado, minha mulher me deixou, blasfema, blasfema, né? Uma certa medida. Esse é o tipo mais pesado de interesseiro. Ó, não atendeu meu interesse, eu tô bravo com a senhora. Tem aquele tipo também mais sutil, né? Que ele assim, ele começa a rezar, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele começa a rezar, aí sente uma cosquinha, né? Uma consolação, um gozo espiritual, assim. Ah, que maravilha. Nossa, essa oração me deixou tão plena, tão leve. Aí no outro dia ele vai rezar buscando aquela consolação, ele não tem, ele já fica desanimado, triste, ai, não sei o quê, né? Nossa, não é bem assim. A pessoa está procurando uma consolação sensível na devoção. Tá atrás do interesse pueril, interesse que vai passar. Porque, como eu já falei, as consolações são enviadas por Deus e era para ser recebida pela gente de forma passiva e generosa e humilde. Não é para ser buscadas como um prêmio da devoção. Bom, se a consolação vier, o deleite vier, ele veio por graça de Deus, não porque você fez as coisas certas. Claro que tem umas coisas que você tem que fazer para que essa consolação, de certa forma, ela chegue a você e você a reconheça da forma correta, né? Mas, assim, dizer que elas são a finalidade da devoção, de forma nenhuma, né? Quantas vezes você vê na vida de Santa Teresinha, ela passou por momentos de aridez espiritual. Aridez, assim, a pessoa reza e não sente nada. A pessoa reza e não é consolada em nada. E sofre. E vai dormir com aquela angústia, com aquele choro dentro de si mesma, a alma chorando, né? E, no entanto, a pessoa perseverou. Ela continuou com a sua prontidão de serviço a Deus. Então eu afirmo mais uma vez aqui, seguindo as palavras e as ideias de São Luís. Devoção não é sentimento. Devoção é uma espécie de voluntariado para servir. É uma prontidão. Prontidão da vontade. Um ato voluntário. O sentimento ele se agrega a isso e é moldado por isso. E não o contrário. Aquele que faz o contrário disso vai uma hora se tornar um interesseiro, se bobear se torna um hipócrita, um inconstante, etc, etc, etc. Cada vez mais as falsas devoções vão tomando conta daquela alma e ela pode chegar num ponto, por orgulho, de achar que ela obtém o ouro de Deus. Mas, no entanto, pega lá uma moedinha, raspa o ouro lá, vai ver que por debaixo tem ferrugem. Então, é o ouro falso de Satanás. Então, falando aqui das 7 tipos de devoção falsa de São Luís, a gente pode dividir mais ou menos a coisa da seguinte forma. A verdadeira devoção é uma, seja ela qual método você seguir, ou método nenhum. Ela é verdadeira, é uma só. A verdadeira é uma só. E ela é interior. Ela tem um movimento de dentro para fora. E as falsas devoções são inúmeras. Elas são contempladas sob 7 aspectos aqui mais característicos, segundo São Luís, são esses 7 que a gente falou aqui agora. Porém, todos eles se concentram na ideia de que o mundo lá fora, as coisas do lado de fora, são o princípio e o fim de toda a devoção. Então, quer dizer, enquanto a verdadeira devoção é algo que brota do interior e transforma o exterior, as falsas devoções são
coisas do mundão. São coisas externas que não têm raiz. É como uma árvore sem raiz. Bateu um vento, caiu. Pode ser um carvalho. Pode ser um jatobá. Né? Não tem raiz, não tem segurança. Não tem firmeza. Vai tombar. É palha. Então, interessantíssimo para todos nós que vamos nos consagrar. Quem pretende se consagrar é fazer o quê? Um exame de consciência profundíssimo para ver em qual desses 7 tipos aqui a gente se enquadra. Não seria eu um orgulhoso, porque tudo duvido? Não seria eu um escrupuloso, cheio de temores em relação à devoção à Nossa Senhora? Não seria eu um devoto meramente exterior, papagaio de orações, né? Não seria eu um presunçoso que acha que porque eu faço as práticas externas já estou salvo? Que eu uso o escapulário já estou salvo? Que eu vou na missa todos os domingos já estou salvo? Seria eu um sujeito inconstante que eu rezo com mais fervor quando eu estou precisando de um quebra-galho de Nossa Senhora? Não que isso não seja bom, isso é ótimo, mas só isso não é bom. Só isso não é bom. Né? É ruim, não é opinião minha. Todo mundo, todos os santos, todos os autores espirituais vão falar a mesma coisa. Mas vão falar mais bonito que eu. Vão falar mais bonito que eu. Vão falar com mais propriedade do que eu. Eu estou falando aqui num sentido sintético, que a coisa é. Não seria eu um hipócrita? Um sujeito que quer só assim, estar inserido numa camada social, num clube? Olha, eu faço parte do clube dos ministros. Olha, eu faço parte do clube da paróquia. Eu faço parte do clube, não sei, da, como é que é o nome daquilo? Carismático lá? Tem. Não é o nome. Falando da não sei o que carismático, qual é o nome dele? Essa. Esse carismático. Sei lá, você quer participar de algum clube? Você quer participar de algum clube? Não estou falando que eles são hipócritas. Todo mundo é hipócrita, não, porque tem gente que pode ouvir isso e falar assim: olha, chamou os fulanos de hipócrita. Não estou chamando ninguém de hipócrita, estou falando o que é um devoto hipócrita. É aquele que ele quer a casca, mas não quer o interior. Ele quer o verniz, mas não quer a madeira. Né? Ele quer a aparência, mas não quer a substância. Ué. Entendeu? Não seria eu um interesseiro? Eu só rezo quando é para pedir alguma coisa? Ou senão, quando não me atende, eu vou lá e viro as costas para Nossa Senhora, para Deus? Né? Então, aí fica aí o conselho de São Luís para que a gente faça sempre essa reflexão. Sempre. Não só agora, antes da consagração, mas durante a vida inteira de consagrar, durante a sua vida inteira. Né? Como eu disse, a gente vai errar muito. Mas a gente errando que se aprende e é caindo que se levanta. Né? Aí São Luís ele vai falar dos sinais. Né? Os sinais aqui no sentido, os sinais da verdadeira devoção, no sentido de característica. Quais as características da verdadeira devoção? Né? Você vê que quando você vê um médico, o sujeito está lá no hospital, lá tratando as pessoas, mas quando ele sai, ele está no momento de folga, se você for uma pessoa bem observadora, uma pessoa bem sagaz, você consegue perceber que aquele cara é um médico. Por quê? Tem certos trejeitos, modo de falar, de se comportar, típico dos médicos. Então, ele adquiriu características da profissão dele. Né? Você vê um policial, a mesma coisa. Né? Então, os verdadeiros devotos, eles têm características, são notáveis. Né? Quais são essas características, basicamente? Simples. É o contrário das falsas. Então, listamos aqui as falsas devoções, as mais características. E as verdadeiras devoções têm as suas características, que são o quê? Ser contrário, completo contrário da falsa. Se a falsa se baseia num mundo
sensível, no mundo material, no mundo externo, a verdadeira devoção se baseia no mundo interno, que é um mundo suprassensível, está acima do mundo sensível, é o mundo da alma, é o mundo do coração, é o mundo da inteligência, do intelecto, do entendimento. Né? Então, olha lá, tem o devoto crítico. Qual é o contrário do devoto crítico? O devoto humilde, cheio de fé. Olha, Nossa Senhora de Fátima, Medjugorje, La Salete, aparições de Nossa Senhora. Humildade, você vai olhar para aquilo e falar: o que é aquilo ali? O que é de Deus? O que não é de Deus? Você é humilde, se eu não sei, eu admiti que eu não sei. Mas eu vou ter fé que aquilo ali é verdade. Né? Apareceu Nossa Senhora, sei lá, no borrão de café, né, da casa da minha vizinha. Seja humilde. Não sei. Pode ser. Pode não ser. Se for, eu vou crer. Devoto crítico é aquele que quer resposta para tudo. O devoto humilde, cheio de fé, é aquele que espera, aguarda, prudente. Entende? Ao contrário do devoto escrupuloso, tem medo de ofender Jesus, por causa da excessiva devoção nossa. É o devoto confiante. Né? Ele confia que Deus prometeu que deu a sua mãe. Que Deus prometeu, não, que Deus deu a sua mãe a nós. Jesus deu no pé da cruz a mãe dele a nós e que foi através dela que ele veio, através dela que a gente tem que chegar a ele. É confiante, você confia nisso, você confia. Então você não precisa ter escrúpulos, receios, pudores, você simplesmente confia na figura de Cristo e imitá-lo. Se ele passou 30 anos obediente à mãe, eu vou passar a vida obediente à mãe. Se foi dali que ele foi ali dentro que ele foi gerado, é ali dentro que eu quero estar para ele ser gerado em mim. Confiança. Ao contrário do devoto exterior, puramente exterior, é o devoto interior, profundo, meditativo, né? Tá aí o porquê das aulas aí que a gente fez aí, tantas aulas, né? Pareceu até que a gente estava assim indo para outra galáxia, não estava falando aqui do livro, tal. Não, isso tudo faz parte de um conteúdo para a meditação, para que você cada vez se recolha mais no seu interior, pensando, meditando, especulando as coisas divinas, coisas de Deus, né? Imitar ela, porque lá no Evangelho diz, ela meditava tudo em seu coração. Quer dizer, quer figura mais profunda, figura mais interiorizada, né? Figura menos chamativa possível, sem sinais externos nenhum. Ninguém conhecia esta mulher, nenhum anjo conhecia. Então, ao contrário do exterior, obviamente. Qual o contrário do presunçoso, né? Presunçoso, aquele que acha que já está salvo, porque ele vai na missão do domingo e tal, e tem essa minha parte, está aqui tudo marcado no meu caderninho. É o devoto prudente. Opa, olha, nada sei, eu nada sei. Olha, estou fazendo isso tudo, será que eu estou no céu? Não, confio em Deus, mas eu não vou arriscar. Prudência. A prudência é a mãe de todas as virtudes. Ó, já é orar. Ninguém tem virtudes se não tiver prudência como a primeira virtude. A virtude que sustenta todas as outras é a prudência. Entende? Sem ela você não consegue ter outras virtudes. Então, é sempre você pensar assim, por mais rosários, orações, por mais louvores que eu dou a Nossa Senhora, isso tudo é nada em vista da dignidade dela. Ela merece muito mais. Então eu não sou ninguém. Geralmente o diabo coloca você no alto do pináculo e fala, né? Pula daí que Nossa Senhora vai te segurar lá embaixo, você não é devoto dela? Aí você vai igual um gostosão e pula. Ah, Nossa Senhora vai me segurar. Presunçoso. Prudência. Prudência. Você não é o último
biscoito do pacote. Uma Coca-Cola do deserto, né? Tudo bem, você vai confiar nela, você vai esperar a misericórdia dela. Mas você não vai tentar a Deus por causa disso, né? Vou deixar de ser tentado pelo diabo facilmente. O contrário do devoto inconstante é o devoto sério e constante. Por quê? Porque o inconstante não passa do quê? É uma falta de seriedade. Não é uma pessoa séria. Vamos supor, igual assim o sujeito fala assim, ó, ô fulano, você vai lá amanhã captar o meu quintal? Sim, vou, tranquilo, pode deixar que eu vou lá. Aí chega no outro dia a pessoa não vai. Você vai falar o que daquela pessoa? Não, pô, esse cara não é sério. Combinei um negócio com ele, ele, pum, descumpriu. Então o devoto inconstante é o quê? É uma falta de seriedade, entendeu? Pessoa que não cumpre com a promessa que fez. E o constante é o quê? É o contrário disso, é o sujeito sério. Que fala, ó, tá chovendo canivete hoje. Eu tomei pancada, né? Passou o caminhão ali, um da poça de lama espirrou em mim. Ué. Não, errar não vai errar. A diferença é a seguinte, que uns vão errar e vão achar que não estão errados. Outros vão errar e vão falar assim, eu errei porque eu sou fraco e pecador. Então, Deus tenha misericórdia de mim. Humildade, né? Então, no momento que a pessoa tiver aquela aprovação, aquela aridez espiritual, né, que não vem consolação, ele vai continuar seriamente e constantemente na prática interior e exterior, mas de preferência sempre a interior. Né? Não adianta a exterior sem a interior. Ela é boa? Claro que é boa. Prática exterior é boa. Usar a camisa de Nossa Senhora é bom. Usar sinais de católico de Nossa Senhora de devoção é bom. Fazer as obras externas é bom. Mas e o interior? O interior é o que precisa ser modificado. Entende? Ao contrário do devoto hipócrita, o devoto autêntico. Não é falso, né? Não é fingido, mascarado. Né? O contrário dele é aquele que é autêntico. Aquilo que ele mostra é aquilo que ele realmente é. Aquilo que está dentro dele é aquilo que está fora dele. Entende? Ele não esconde aquilo que ele é. Ele não guarda a vela que ele acendeu debaixo da mesa, debaixo da cama. Simplesmente ele coloca aquela luz no alto, porque a luz não pode ser escondida debaixo da cama, mas deve cumprir sua vocação de iluminar. Então o devoto autêntico, longe dele querer aparecer, grande devoto, aparecer nas virtudes, não sei o quê. Não, ele simplesmente ele coloca aquelas coisas em evidência para dar louvor e glória a Deus. Porque é de lá que vem essas coisas, não dele. Né? Então isso é o devoto autêntico. Olha lá, o que é o hipócrita? Ó, a sua grande preocupação é agradar a sociedade, chamando a atenção sobre si com aparências de devoção para que os outros digam: veja como ele é devoto, veja como ele na hora da oração ele fala alto, veja como ele... Você entende? Assim, claro. Então esse é o devoto autêntico. E o devoto sétimo, que é o contrário do devoto interesseiro, é o devoto desinteressado. Né? O que é o devoto desinteressado? Ele está pouco se importando com as consolações externas, com as consolações sensíveis, com a vida financeira, com a vida da saúde, né? Com o que vão falar dele lá na rua. Né? Se alguém vai olhar para algum hábito que ele tem e falar, nossa, fulano ali, olha, não sei o quê. Não, ele não está nem aí. Entendeu? O negócio dele é a salvação da alma dele e a salvação da alma dos outros. E como eu disse, não adianta você lutar pela sua salvação se você não compreender dentro dessa luta a luta pela salvação do próximo. Né? Porque ninguém existe sozinho. Né? Como eu disse,
a realidade pessoal, né, de você ser uma pessoa, envolve que existam outras pessoas. A prova disso é que Deus se revelou como sendo três pessoas, né? Porque Deus também é pessoa. Se ele é pessoa, ele não pode ser uma pessoa sozinha. Então ele é uma tríade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos que ser desinteressados e lutar pela nossa salvação, pela salvação dos outros. Seja ela através da doença, da saúde, da pobreza ou da riqueza, da aparência ou falta de aparência, da crítica ou falta de crítica, entendeu? E nas piores provações a gente continuar perseverante e falando, ó, isso aqui que me chegou aqui é porque Deus quis assim. E a Nossa Senhora é a tesoureira das graças do Senhor. Ela está dando essa graça para mim aqui, para que eu complete na minha carne o sofrimento de Cristo. Como diz o apóstolo. Completar na minha carne os sofrimentos de Cristo. Não vamos ser cismáticos, heréticos, de achar que todo sofrimento já foi dado na morte de Cristo. Nós não precisamos sofrer. Não, não, a gente precisa sofrer. Cristo já sofreu por nós. Ah, vai discutir com Paulo de Tarso, porque ele falou, ó, complete na minha carne o sofrimento de Cristo. Ele é melhor do que eu. Melhor do que todos nós. Então é com ele que deve se discutir a esse respeito. Então, o desinteressado, ele é humilde, cheio de fé, confiante, interior, profundo, sério, constante, autêntico. Ele acaba, tendo dentro dele, pelo desinteresse de ficar granjeando coisas externas, né? Ele está mais interessado nas coisas internas e também nem disso ele está interessado. Ele está interessado em amar sobre todas as coisas a Deus e sua Mãe Santíssima. Aí ele adquire todas essas características do verdadeiro devoto. É um humilde, é um cheio de fé, é um confiante, é um interior profundo, prudente, sério, constante, autêntico e desinteressado. Aquele que conseguir reunir em si essas características, esse é o verdadeiro devoto. Agora, eu sou, você é, não sabemos. Exame de consciência, não sabemos. Olha para si mesmo. Agora, no dia que você bater no peito e falar, eu sou humilde, eu sou cheio de fé, eu sou confiante, é igual aquelas bexiguinhas que você solta assim. Tá bom. Concentre-se em ter essas características em silêncio. Silêncio, que essa aqui nos ensinou a rejubilar Deus. Então aí, em vista disso, desses falsos devotos e verdadeiros devotos, estão os 5 sinais da verdadeira devoção, para concluir. Primeiro sinal, característica, né? Verdadeira devoção é interior. Está lá no tratado número 106. É uma devoção que parte da mente, do coração, provém da estima que se tem à Virgem Santa, da elevada ideia que se formou de suas grandezas, do amor que lhe devotamos. Olha só. Provém da estima que se tem à Virgem Santa. O que é estima? Estimar é o que? Você dá um valor superior. Eu estimo muito aqui essa minha roupa. Aquela ali eu estimo menos. Então essa aqui vale mais. Então, a estima que você criou está baseada no quê? Na elevada ideia que se formou de suas grandezas. Então você teve um ato da inteligência ao conceber as verdades sobre Maria e você, ao ter essa inteligência iluminada pelas verdades, você convidou a vontade a agir conforme aquilo. Compreende? Está aqui, São Luís falando. Ó. E o amor que lhe devotamos. Tratado número 106. Segundo sinal, a verdadeira devoção é terna. Terna. Você ganha uma ternura. Né? É igual você quando tem um bebezinho, você cuida daquele bebezinho, põe no bercinho, qualquer mosquitinho que sai bonitinho, tá ali limpinho. É isso que a gente tem que tratar. As imagens, as ideias que surgem sobre Nossa Senhora. Você tem sempre que tratar aquilo com carinho, com uma ternura.
Isso é um sinal da verdadeira devoção. Isso às vezes não aparece exteriormente. Isso está às vezes só guardado no coração, mas às vezes também se exterioriza, né? Então, essa devoção terna, ó, é cheia de confiança na Santíssima Virgem, como é a de um filho com relação à sua boa mãe. Faz com que uma alma recorra a ela em todas as suas necessidades do corpo e do espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura, tá vendo? Não quer dizer que por você ser um desinteressado, um devoto desinteressado, você não possa recorrer a ela talvez para curar-lhe uma doença. Não é uma coisa ilegítima isso, embora eu tenha falado que são coisas que não são necessárias. São boas, mas não são necessárias, né? Quando você está naquele calor danado, você quer uma Coca-Cola. Às vezes é mais gostoso tomar Coca-Cola no calor, Coca-Cola geladinha, do que tomar até uma própria água. Mas a Coca-Cola é necessária para a sua sobrevivência? Não, mas a água é. Entende? Então você tem que se focar nas necessidades. Claro, se você tem algum problema corpóreo, algum problema de ordem externa na sua vida, você pode recorrer a ela também. Não tem problema. Terceiro sinal, a verdadeira devoção é santa, ou seja, pura, ou seja, limpa, ou seja, separada. Você repararam uma coisa? Tudo que existe pode ser contaminado. A água pode ser contaminada, o fogo pode ser contaminado, né? Alguma coisa pode entrar ali e alterar a propriedade dele, né? A natureza dele ali, a qualidade, sei lá. Qualquer coisa pode ser contaminada. A terra, o ar, pode ser sujo. E a luz? Você já viu a luz do sol bater em alguma coisa e se sujar? Bater em alguma coisa e se contaminar? A luz solar se contaminou com radioatividade. Bateu ali, sei lá, no chiqueiro e a luz ficou fedida. Não, não. A luz é o símbolo da santidade por causa disso, porque ela é limpa, ela é separada de tudo, nada a suja. Então, a verdadeira devoção, ela é do tipo luminosa, do tipo santa. Por quê? Número 108 do tratado. O verdadeiro devoto de Maria a tem como modelo a ser imitado. Aí ele lá dá uma lista das 10 principais virtudes de Nossa Senhora. Até é bom olhar aqui rapidinho. Essas 10 virtudes aqui para deixar só na gravação. Do 108. Vamos lá. Ó. Aqui. Essas 10 virtudes. Profunda humildade, fé viva, obediência cega, oração contínua, mortificação universal, pureza divina, caridade ardente, paciência heróica, doçura angélica e sabedoria divina. Tudo isso faz parte de uma alma santa, pura, separada, né? São as principais virtudes de Maria, São Luís elenca aqui no livro, que são elas que nós temos que ter. Pega um papelzinho, escreve, ó, escreve, guarda no bolso, leva onde você for, toda hora, dá uma olhadinha ali e lembra daquelas virtudes. E tenta imitar, igual as criancinhas imitam o Neymar, igual as criancinhas imitam a Anitta, né? Igual as pessoas imitam umas às outras, imita isso, né? Imitar é bom. Não há nada melhor do que imitar. Ao contrário do que diz, seja original. É melhor você imitar o que é bom do que ser original no que é mal. Fica aí a dica. Quarto sinal, a verdadeira devoção é constante, né? Então não precisa falar muito, porque a gente já falou aqui, constante é prontidão. Faça chuva, faça sol, chuva de canivete, chuva, garoa de água. É constante. Para lá e faz suas orações. Faz suas meditações. Recorre ao nome de Jesus e de Maria dentro do seu coração. Vive uma vida interior constante. Não para, não para, não para, não para, não para, não para. Né?
No número 109 do tratado ele fala algo sobre isso aqui, mas a gente já falou bastante, nem precisa falar muito mais. A verdadeira devoção, quinto sinal e último, ela é desinteressada, como a gente estava falando, né? Então tá aí as 5 notas ou características principais: interioridade, ternura, santidade, constância e desinteresse, né? Aqui no livro, ó, ele fala sobre a constância, ó. Uma pessoa verdadeiramente devota de Maria não é volúvel, tristonha, escrupulosa nem temerosa. Não quer isto dizer que ela não caia e não mude às vezes da sensibilidade de sua devoção. Porém, se ela cai, levanta-se, estendendo a mão à sua boa mãe. Se perde o gosto e a devoção sensível, não se aflige por isso, pois o justo e o devoto fiel de Maria vive da fé em Jesus e Maria, e não dos sentimentos do corpo. Entende? Isso ele está falando em relação à constância. Porque, como eu disse na outra aula, os sentimentos são areia. Eles não são confiáveis. Ele tem a sua razão de ser, claro. É porque os sentimentos, as sensações, os sentidos, eles trabalham a fim de informar a inteligência. São eles que informam a inteligência. Lembra de quando eu disse, por que Deus deu uma companheira ao Adão? Por que deu Eva? Porque Eva ia ajudar Adão no trabalho que ele tinha que fazer. Ele não poderia fazer aquele trabalho sozinho. Então, se você pegar Adão e Eva como símbolos de uma alma humana, pensa assim, Adão e Eva é uma alma humana, os dois juntos. Está lá Adão, a razão e a inteligência, e está lá Eva, o mundo afetivo, sensível, sensorial, que é passivo, igual uma mulher, você recebe. E a atividade da inteligência é uma atividade ativa, ele age, ela age. Então, para que Adão fizesse o trabalho dele, ou seja, a nossa inteligência fazer o nosso trabalho, nós temos que ter o auxílio da nossa imaginação, dos nossos sentidos, da nossa sensibilidade. Agora, no momento em que nossa sensibilidade, nossa imaginação, nossos afetos foram dar palpite para a nossa inteligência, o que aconteceu? A inteligência seguiu os afetos, a imaginação e os sentimentos, e tudo caiu. Então, quando a gente fala aqui exaustivamente da importância dos conceitos de inteligência e de vontade, como eles são apetites espirituais, que são diferentes dos apetites naturais, que é o apetite concupiscível, que é o o agradável e desagradável. Isso é o concupiscível. Ó, isso é agradável, isso é desagradável. Então eu quero o agradável, não quero o desagradável. Isso aí os animais têm. E o apetite irascível, que é o que? O bem árduo. Tipo assim, nossa, eu tenho que, sei lá, eu tenho que sair daqui para ir no mercado comprar um negócio que eu quero comer. Uma coisa que você tem que fazer que não está aqui acessível à sua mão. É um negócio mais árduo. Você vai ter que levantar, você vai ter que, sei lá, abrir o portão da sua casa, você vai ter que pegar sua carteira. Blá, blá, blá. Isso o animal também tem. Né? É o irascível. Tudo isso daí são potências da alma natural do homem. São apetites naturais do homem que o homem tem de semelhança com os animais. Então, se você pegar a historinha do Gênesis e transportar para o simbolismo de uma alma, você vai ver que Adão significa as potências espirituais da vontade e da inteligência, né? Da inteligência acima de tudo, porque a vontade deriva da inteligência. Né? E Eva é o mundo afetivo do homem, que é os sentidos, que trazem as coisas para dentro da imaginação, e o revérbero que dá nisso, que são as sensações.
as emoções, o mundo dos afetos. E quando esse mundo fala para a inteligência e a atrai a tomar decisões, tudo cai. E a ordem que Deus pôs no mundo é desfeita. E nós já vivemos nessa ordem desfeita, nós já vivemos com esse defeito, né, de que Eva está sempre propondo as coisas para Adão e Adão está fazendo as coisas erradas porque Eva propôs. Isso não é um machismo, dizer que as mulheres levam o homem para a perdição, mas isso é um simbolismo para indicar a nossa verdadeira realidade quanto entes humanos. Então, pessoal, fica aí essa aula, mais uma aula. A gente agradece a todos que estão assistindo às aulas. Esperamos voltar o mais rápido possível às atividades normais. Se não for possível, a gente continua aqui mesmo, né? E é isso aí.